Consideremos aqui o espaço dos polinômios em uma variável com coeficientes reais. Ou seja, um polinômio em uma variável com coeficientes reais é uma expressão desse tipo. Então, você tem a n xn mais a n menos 1 xn menos 1 mais a1x mais a0, onde esses a's, a1, a2, a n, são números reais. X é uma variável, ela não assume um valor numérico, mas é uma variável que aparece com potências, no caso aqui a potência 0, potência 1, etc., até a potência n. Não estou assumindo aqui que esse AN tenha que ser diferente de zero, enfim. Um polinômio é um objeto que se escreve dessa forma. Ou seja, então se a gente quiser um polinômio p de x, vamos dizer, escrito como um Pn xn mais Pn menos 1 xn menos 1 mais P1x mais P0. Agora, pode acontecer o seguinte, ó, por exemplo, no caso, vamos dizer que eu tenha por exemplo, vamos dizer que se Pn é diferente de zero, esse polinômio eu ainda vou poder escrevê-lo assim. Então, olha essa expressão, o que eu quero dizer com isso? A mesma expressão que eu tenho para o p de x, vamos dizer, Pn, xn e tal. Se eu quiser, eu posso continuar escrevendo potências mais elevadas, desde que eu coloque zero nesses coeficientes. Por quê? Porque eu quero chegar na seguinte ideia que vai me permitir caracterizar quando dois polinômios são iguais. Então, veja, feita essa identificação de escrita, isso aqui representa o mesmo polinômio, tá? Isso aqui é uma extensão da ideia de como você representa um polinômio. Mas o que está por trás aqui? Está dizendo o seguinte: se você admite que você pode escrever um polinômio de várias formas distintas, onde as formas todas têm essa estrutura, ou seja, se você tem uma escrita de um polinômio, Pn, xn, Pn-1, P1 de x mais P0, você pode continuar pondo termos no polinômio que difiram dos termos que já estão dados, desde que você coloque com zero. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, igualdade, a gente tem que dizer quando é que dois polinômios são iguais. Então, a gente vai dizer o seguinte. Você pega dois polinômios P e Q. Por exemplo, P de x, Pn, xn, P1 de x mais P0. E o Q de x? Não, aí põe um outro grau. Qm
Então, você tem essas duas escritas para o P e para o Q. Então, quando é que você quer caracterizar dois polinômios iguais? Então, sejam P e Q dois polinômios. Então, você faz o seguinte, seja L o máximo entre esses dois valores que você está pegando, que é o N e o M. Ora, então, eu estou dizendo que eu consigo expressar o meu polinômio P em termos de um polinômio que tem grau L. Vamos dizer, grau aqui entendido como? Eu consigo expressar em termos de potências na variável x, que vai até uma potência máxima L. L é o máximo entre N e M, que são esses dois valores aqui que eu tenho para as expansões do P e do Q. Então, você vem e você tem essas duas formas aqui. E idem para o Q. E aí, o que você então declara? Dizemos que o polinômio P é igual ao polinômio Q se e somente se QI igual a PI para todo I de 1 até L. Ou seja, dois polinômios são iguais se os coeficientes PI e QI forem iguais para toda potência de 1 até L que aparece. Ou seja, o termo de potência 0, P0 é igual a Q0, o termo de potência 1, P1 é Q1, o termo de potência L menos 1, esse é igual a esse, etc. Ou seja, P de x é igual a Q de x, C e somente C. QI é PI para todo I de 1 até L, onde esse I vai dando a potência, né, com que aparece a variável do polinômio. Ora, feito isso, a gente consegue justificar essa identificação para o P. Porque, veja, se eu estou dizendo que o P pode ser escrito dessas duas formas, é porque você tem uma igualdade dos coeficientes. E você tem realmente. Você está dizendo que P0 é igual a P0, ok. P1 é P1, certo. Pn é Pn. Ora, 0xn menos 1. Não tem o xn menos 1 aqui, é porque esse termo é zero, porque 0 é um número real. X é uma variável, mas assume-se que o x vai assumir valores reais. Então, essencialmente, x não é um número real, mas vai assumir um valor real. De modo que 0 vezes x vai ser 0, e assim sucessivamente. Então, essa definição de igualdade de polinômios justifica essa escrita que realmente inspirou a gente fazer essa definição. Tá? Então, lembrando essa estrutura, né, que a gente chama de polinômios, a gente agora pode definir duas operações envolvendo polinômios. Quer dizer, uma que é a soma de polinômios e a outra que é a multiplicação de um número real por um polinômio. E com isso a gente vai tentar ver se essa estrutura define P como sendo um R espaço vetorial. Então, por exemplo, a soma de polinômios, a gente quer definir uma operação cuja estrutura dela é a seguinte, né? A definição, na verdade, é a seguinte. Então, você pega aqui um polinômio P e um polinômio Q. Então, você vai definir uma soma P mais Q.
Ora, como é que eu defino essa soma? De novo, você tem o P de x, vamos dizer que seja Pn xn mais Pn menos 1 mais P1x mais P0. Tem o Q de x, Qm, xm, Qm menos 1, xm menos 1, mais Q1x mais Q0. Então, você vai definir, por exemplo, bom, de novo, você quer definir P de x mais Q de x, o que é que você faz? Seja aquele mesmo recurso, L, o máximo, entre esses dois valores aqui, Nm. Então, você olha o teu P e o teu Q como polinômio de mesmo grau, ou seja, PL, XL, tem essas duas formas aqui, para o P e Q. Então, com essas duas formas, que são equivalentes às formas originais, como a gente já tinha visto, você define P de x mais Q de x pela soma dos coeficientes respectivos, PL mais QL, XL, etc., mais P1 mais Q1x mais P0 mais Q0. Então isso seria a soma de dois polinômios P e Q. E se a gente quer agora também introduzir o que seria a multiplicação de um número real por um polinômio, basicamente o que você faz é aqui o P de x Então, o que é que você faz aqui? Basicamente, é o polinômio que você obtém. Lambda é um número real, os P's também. Então, você faz lambda Pn xn lambda Pn menos 1 Então, isso aqui daria a definição do produto de um número real por um polinômio. Nota que lambda e Pn
é uma multiplicação no corpo dos reais. Idem para esses outros termos aqui. Então, a gente definiu, né? Agora, a gente tem que verificar se essas duas definições, essa aqui de soma e essa aqui de produto, elas satisfazem aquelas 8 propriedades que caracterizam, então, essa soma e esse produto, essa multiplicação por escalar, como um espaço vetorial, né? Essas duas operações em P dariam a ele uma estrutura de R espaço. Aqui não é difícil ver, mas é um pouquinho trabalhoso. A gente vai só analisar alguns casos. Por exemplo, no caso, o S1, por exemplo, é um pouquinho chato, mas é interessante a gente ver como é que isso aqui ele tem uma estrutura. A propriedade S1 teria que fazer 3 polinômios P, Q e o R. Né? E aí a gente tem que somar esses polinômios de duas maneiras distintas e verificar que são iguais. Ora, o que você vai fazer, na verdade, é supor isso aqui. P, Q e R são polinômios com graus, vamos dizer, N, M e K. K não, que a gente usa K para o corpo, né? Mas vamos dizer o seguinte, que P de X fosse algo do tipo Pn, Xn mais o Q de X Qm e o R aqui falta letra, né? Então vou pôr, sei lá, RD, sei lá. Agora não me sobrou letra aqui, pessoal, mas não, D é uma letra esquisita. RS, sei lá. Não, S fica... Vou pôr RW. XW. Aí o que é que você faz com isso? A mesma estrutura que você fez aqui. Suponha L, o máximo, entre N, M e W. E aí você vai escrever P, Q e R como polinômios em L. Então essa é a forma que você tem. Ora, então, basicamente, se você vai somar, só indicando aqui, P de X com Q de X mais R de X, vamos dizer que você esteja chamando esse Q e R
que você está chamando de um certo U, um W, vamos dizer. Então, na verdade, a expansão que você estaria dando para esses termos aqui seria o seguinte: você teria aqui um polinômio que teria a forma, você tem PL mais WL XL aí você tem P1 mais W1 X mais P0 mais W0. Só que quem é o W? É Q mais R. Então esse WL é QL mais RL, Q1 mais R1 e o W0, Q0 mais R0. Ou seja, colocando esse W aqui, ó, a expressão que você tem seria essa aqui, ó. PL mais, aí aqui entra QL mais RL, então aqui você tem o XL mais aí P1 mais Q1 mais R1 X1 mais P0 mais Q0 mais R0. Essa expressão que você está obtendo para P mais Q mais R, somado dessa forma. Então agora, a gente fazendo uma raciocínio análogo, já fica um pouco evidente o que vai acontecer. Se você fizer P mais Q, o resultado você somar com R. Então agora, você chamaria isso aqui de, vamos dizer, um U. Então você teria aqui, você teria UL mais RL aí XL, etc. E aí, depois, continuando aqui, então você teria o 1 mais R1 X1 mais o 0 mais R0. Mas o U é P mais Q, então o L é PL mais QL. Então essa expressão que está aqui, ela basicamente vai ser escrita como sendo PL mais QL mais RL mais aí você tem P1 mais Q1 P1 mais Q1 mais R1 mais P0 mais Q0 mais R0.
Então, o que a gente percebe? Esses coeficientes P, Q, R, eles são números reais. Então, para números reais, vale que essas igualdades estão sendo verificadas. Isso é igual a isso. Então, a gente está obtendo que o coeficiente de ordem L desse lado aqui, direito da igualdade, é igual. Também esse termo é igual a esse. Por quê? Porque em R a associatividade é verificada. Então, o termo coeficiente de grau 1 é igual ao coeficiente de grau 1 e, analogamente, esse termo aqui também é igual a esse, porque em R a associatividade garante isso. Então, você nota que essa expressão que está aqui é um polinômio de grau L e todos os coeficientes aqui de grau L, os coeficientes dos termos de grau L, né, de potência XL, são iguais. Logo, pela definição de igualdade de polinômios, o objeto que está no lado direito, representado no lado direito de cada igualdade, são iguais. Quer dizer, os lados direitos são iguais. Logo, os objetos que eles representam, que são o lado esquerdo, vão ser iguais. Então, a conclusão que você chegaria dessa análise é que P mais Q mais R é igual a P mais Q mais R. Ou seja, é associativo, ou seja, S1 é verificado. Então, é assim que a gente faz a análise de... verificando que realmente esse conjunto, o espaço dos polinômios com soma e multiplicação, a gente pode verificar as 8 propriedades, elas são garantidas. Então, eu só vou indicar aqui duas importantes, que é a caracterização do elemento neutro aditivo e do simétrico aditivo, só para a gente caracterizá-los, né? Então, por exemplo, no caso, o S2, que a comutatividade também é direto de se verificar, é um pouquinho trabalhoso, mas é o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. E o S3, por exemplo, quem é o polinômio que faz o papel do polinômio nulo, né? Então, se você olhar isso aqui, ora, polinômio nulo, basicamente é o polinômio qualquer um que você pode representar, onde todas as potências que você vai pegar são nulas. Aqui seria a representação do que seria o polinômio nulo. Eu posso pôr qualquer potência, na verdade, porque 0 vezes qualquer xn aqui vai ser 0, porque xn é visto como x é uma variável, mas ela vai assumir um valor real. Então, 0 vezes qualquer valor que você imaginar para o xn vai zerar a expressão. Ora, se você pegar um polinômio p de x, qualquer que seja a forma dele, você, por exemplo, pega P de grau N. Então, já represento o polinômio zero como um polinômio de grau N também, só que com os coeficientes todos zero. Ora, P de x mais zero por definição, se está somando 0 mais Pn que é Pn. Depois você tem 0 mais Pn menos 1, que é Pn menos 1. Zero mais P1, que é P1. Zero mais P0, que é P0. Ou seja, esse é o P de x.
Então, você vê que essa propriedade está sendo verificada realmente, ou seja, esse polinômio que é o polinômio nulo, que é o polinômio que tem essa expansão aqui, por exemplo, ele satisfaz a propriedade que qualquer polinômio somado com polinômio nulo é o polinômio P que você está considerando. Então, esse é o elemento neutro. E, finalmente, aqui que me interessa, o S4. Se eu pego o polinômio P de x como Pnxn, o simétrico de P ele é definido como sendo o polinômio menos Pnxn ou seja, eu estou pegando os coeficientes que eu tenho do P com o sinal trocado. Então, óbvio que se você fizer a definição de soma, ora, você está fazendo Pn mais menos Pn. Só que isso aqui é zero. Mais P1 mais menos P1. Isso é zero, x. P0 mais menos P0 é zero. Ora, isso aqui nada mais é do que o polinômio zero. Então, você está obtendo que P mais o que você chamou de menos P é o polinômio nulo, ou seja, dado um polinômio P de x, o simétrico de P é o polinômio que tem por coeficiente os opostos dos valores dos coeficientes do polinômio P. Então, pode-se verificar, né, fazendo com cuidado, que essa estrutura P com a soma de polinômios, o produto de um número real para um polinômio, é um R espaço vetorial.